Desejo que a graça, a paz e a companhia do eterno Deus esteja com você, também nesse momento de reflexão. Hoje é um dia dos pais diferente, tanto que as mídias estão dando dicas de como celebrar a data, já que possivelmente as famílias não vão poder se encontrar assim como costumeiramente faziam. Na verdade, as famílias já experimentaram esse diferente desde março, no interior de seu lar e do jeito novo de funcionar. Alguns pais, quem sabe, especialmente os que têm filhos adolescentes, quase entraram em colapso. E meio angústia, irritação, cobrança, os pais certamente sentiram como também é complicado perder a liberdade de dar tempo para si mesmo, para os interesses pessoais. Tiveram que ser educadores, guias, orientadores religiosos, companhia de jogos. E isso deixou as famílias assim bastante desorientadas. Talvez agora, já um pouquinho acostumado que essa pandemia se arrasta, os pais estão tomando consciência de que os filhos precisam tanto da presença deles. E como, quem sabe, eles estavam assim completamente fora de suas funções. Nesse sentido, com base nas leituras do dia, eu tentei fazer alguns apontamentos para o Dia dos Pais, para lembrar que o Pai Celeste nunca ficou tão atarefado a ponto de se esquecer de nós, e também para nos motivar, como pais, a aproveitar o diferente e dar o melhor da gente para os filhos. Então, meu pedido é que o Pai Celeste apareça, como apareceu para Jó, quem sabe até dando um para-te quieto, e nos mostre o seu amor, a ponto de enviar o seu Filho para nos salvar e nos permitir, pela ação do Espírito Santo, a invocar sempre o seu nome. Então, o primeiro apontamento é sobre um pai que viveu uma experiência das mais dolorosas que pode acontecer para um pai. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se alegrava com a sua rica propriedade, amava sua esposa, educava os seus filhos na palavra de Deus. Era um pai que vivia muito feliz e podia fazer todos os fins de semana uma boa festa com todas as pessoas de sua família. Mas certo dia, muito repentinamente, tudo mudou em sua família. Povos pagãos saquearam e roubaram todos os seus animais e mataram seus empregados. Uma violenta tempestade, quem sabe como uma explosão ocorrida em Beirute nessa semana, desabou sobre a sua casa e sobre a casa de seus filhos, e todos morreram debaixo dos escombros. E lá estava Jó, um homem machucado, aflito, ferido, seus sentimentos. E agora Jó, um homem doente, abandonado, até mesmo pela esposa que não aguentava a sua situação, e diz: abandona Deus e morre. Vêm as queixas, as indagações, os conselhos de amigos que não o compreendiam e que culpavam Jó pela situação, a angústia. E aí que Deus se manifesta como o Criador que tem todas as leis da natureza em suas mãos e que em nenhum momento abandonou Jó, embora o quadro fosse de completa destruição. E Deus mostra que Jó não entende nada desse universo, deste mundo. Como poderia entender aqueles desígnios de Deus que Deus não revelou? Mas Deus estava ali com ele. E valeu para Jó aquilo que o salmista mais tarde disse: na minha angústia eu pedi ao Senhor, gritei por socorro, e o meu grito chegou até os ouvidos do Senhor. Então, há momentos em que tudo que a gente pode fazer é gritar por socorro ao Senhor. E Ele vai atender. O segundo apontamento me reporta ao Evangelho do dia. A gente está vivendo tempos difíceis. Talvez os nossos desafios financeiros, profissionais, perda de emprego, conflitos familiares estejam exigindo mais do que a gente consiga fazer. E este confinamento talvez tenha mostrado uma realidade de relacionamentos dentro de nossa casa, né, que explode todos os nossos nervos.
Quais são os deuses, por outro lado, que guiam os padrões morais de nossa conduta e de nossos filhos? E aí tudo nos é estranho. E pensar assim num novo normal, passada a pandemia, nos assusta mais ainda. Que tipo de mundo nos espera? O Evangelho do dia nos traz assim 3 figuras que poderiam servir de ilustração. A primeira figura é essa que Jesus ordenou os discípulos a tomar o barco e navegar mar adentro. Ele também nos compele a enfrentar este mundo e, aconteça o que acontecer, sermos suas testemunhas. A segunda figura lembra assim Pedro afundando em meio às ondas do mar. Isso é bem significativo. Às vezes a gente está assim, justamente numa situação em que, num primeiro momento, estamos firmes e fortes na fé e, no outro momento, já fraquejamos totalmente. E precisamos clamar: Senhor, socorre. E aí, sim, se para Jó, melhor, Deus tem o domínio sobre o mar. No Evangelho, Jesus anda sobre as águas e faz os discípulos confessar aquilo que Mateus registra só aqui nesse episódio. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. E as palavras desse Filho de Deus têm força em si para nos levantar e nos erguer. Por isso ele diz: coragem, sou eu, não tenham medo. O terceiro apontamento destaca as palavras que anunciam a universalidade da graça de Deus. E por isso é uma palavra extremamente ampliadora. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja só, o texto desafia a uma coisa só: a pessoa precisa crer na palavra. Quando o apóstolo diz esse versículo, ele faz uma série de perguntas, diz assim: como, porém, alguém vai invocar aquele em quem não crê? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí ele conclui dizendo assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Um parêntese: como a tarefa de pai, a principal, é trazer o céu para os filhos, então não pode passar desapercebido esse tempo bem-aventurado da graça de Deus. Lutero um dia fez a figura de que Deus colocou os pais assim no topo, para que os filhos até os honre como representantes de Deus visíveis aqui na terra. Então a responsabilidade dos pais nesse sentido fica muito ampla. Então, portanto, Lutero até continuou dizendo assim que os pais têm que colocar em prática esse fato. E aí ele diz assim: por isso, sob pena de perder a graça divina, cada um deve saber que tem a responsabilidade de educar seus filhos, diz ele, em primeiro lugar, para o temor e o conhecimento de Deus. E quando tiverem aptidão, que os mandemos estudar. E ele destaca essa caminhada de estudo para que possam ser cidadãos muito úteis nesse nosso mundo aqui. E aí, um outro parênteses: através de Jesus, nós somos filhos adotivos de Deus. Essa adoção graciosa de Deus nos dá coragem para orar. E aí eu faço uma referência a todos, né? Pai, mãe, irmãos, filhos. Cada um pode ter uma vocação diferente, mas todos nós, na verdade, somos filhos. E podemos chamar Deus de nosso Pai. E esse justo juiz nos permite chamar de Pai Nosso e pedir ajuda para nos acompanhar nesta trajetória da vida. Ele tem o coração aberto para atender às nossas orações nessa caminhada. E o nosso clamor pode ser levado a Ele em todos os momentos, mesmo quando nós achamos que Deus está tão longe, como num determinado momento Jó achou na sua vida. E aí, amigo e amiga, para encerrar esses apontamentos, me dê licença de eu repetir uma historinha que eu gosto muito. Um pai que tinha assim pouca coisa para dar para os seus filhos, um dia chamou seu filho e disse assim: filho, eu não tenho muita coisa para te dar aqui, mas queria te dar esse livro. Um livrinho bem fininho. O pai até disse: na verdade, esse livro é tão fino que tem 2 páginas só. Né?
Se um dia na tua vida, né, as coisas estiverem tão complicadas, dá uma olhadinha na página 1. E se um outro dia as coisas na tua vida estiverem assim, tudo muito bem, dá uma olhadinha na página 2. E não é que na vida do jovem as coisas se complicaram tanto que as coisas ruins e os males faziam fila para atrapalhar. E nada mais ele conseguia vislumbrar que pudesse se apegar. Se lembra do seu pai e daquele livrinho. Abriu na página 1 e dizia, vai passar. E de fato a vida continuou, as coisas passaram, assim como passou na vida de Jó. A vida estava tão alegre, as coisas estavam tão bem, que ele chegava até a se beliscar para ver se era verdade. Aí se lembrou de novo desse livrinho e olhou na página 2 e lá estava escrito, vai passar também. É isso. Um dia nossas realizações, sonhos, pandemia, tudo vai passar. E nessa caminhada, em especial, quando nada mais nos dá segurança, tem essa palavrinha, quem crer poderá invocar o nome do Senhor. E a grande verdade consoladora, ampliadora é esta. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos guardar muito bem também este apontamento. Parabéns aos pais, que o Pai Celeste abençoe a família de você. Amém. Como um pai sempre almeja os seus filhos cuidar, Deus grandioso deseja nossa vida guiar. Pai nosso Pai, seja santo o teu nome, nosso Pai, para sempre e sempre. Amém. Venha a nós o teu reino, assim como querer, dá-nos, Pai, nesta vida, ou nos céus de poder. Nosso pão dá-nos hoje, tudo que nos faltar. Pecadores nós somos, vem a culpa perdoar. Pai nosso Pai, seja santo o teu nome, nosso Pai, para sempre e sempre. Amém. Pai bendito, querido, faz-nos compreender, sejamos benignos quando o irmão ofender. Todo medo dissipa, tentação, perdição, do mal hoje nos livra, dá-nos orientação. Teu poder não tem